renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. Um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. É continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à live de terça-feira. Vamos continuar estudando, vamos continuar nos aprofundando para percebermos tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco essa semana. Nós temos feito essas lives na terça e na quinta com este propósito, de percebermos, de nos aprofundarmos, para entendermos, para compreendermos, para deixar que o nosso coração seja transformado pela palavra do Senhor. Essa palavra que não volta vazia. A palavra que o Senhor nos deu essa semana falava sobre hipocrisia. E o tema da live de hoje é sobre isso mesmo também. Esse mal que é contagiante, a hipocrisia é um mal contagiante, é um perigo. E eu gostaria de pensar sobre isso com você um pouco mais esta noite, à luz do que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos em uma situação bem específica. E eu convido você a compartilhar essa live para uma outra pessoa. Você também pode deixar o seu comentário. Se quiser deixar um comentário, fazer alguma pergunta, dar alguma contribuição, dar algum exemplo, só não coloque o nome de alguém que você acha que é hipócrita, por favor. Não vamos criar confusão nesta hora. Nós não fomos chamados para julgar uns aos outros. Nosso dever é amar e orar uns pelos outros. Muito bem, eu gostaria de fazer a leitura do primeiro versículo de Lucas 12, que nós lemos no domingo à noite. Se você não assistiu o culto domingo à noite, você pode ainda ver no YouTube, está lá, o tema do culto domingo à noite foi essencial. E eu gostaria de ler este primeiro versículo em uma outra versão da Bíblia, na nova versão da Bíblia Viva. E ele tem uma expressão que eu achei fantástica. Olha só, enquanto isso, as multidões cresciam até o ponto de milhares de pessoas estarem se atropelando e pisando umas nas outras. Então, Jesus voltou-se para os seus discípulos e os advertiu: mais do que qualquer outra coisa, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a hipocrisia. Eu achei fantástica essa maneira como a nova Bíblia Viva expressa essa advertência de Jesus. Porque nela ele diz assim: mais do que qualquer outra coisa, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a hipocrisia. Mais do que qualquer outra coisa. Achei fantástico a maneira como ela chama a atenção para o perigo, para esse mal contagiante que é a hipocrisia. Bem, e aqui eu queria pensar com você aqui em duas maneiras do Senhor Jesus tratar a hipocrisia. Bem, várias vezes Jesus confrontou os fariseus, os escribas, que eram religiosos, mestres da lei, eram pessoas que
aos olhos de uma pessoa comum, de uma pessoa religiosa comum, eram tidos como os religiosos exemplares. E Jesus muitas vezes confrontou eles, chamando eles de hipócritas. Algumas vezes Jesus usou aquela expressão, sepulcro caiados. Vocês parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Jesus foi muito duro com os escribas, com os fariseus. Ele falou firmemente contra eles. Essa foi uma maneira de Jesus lidar com a hipocrisia, a condenação, o confronto. Mas com os seus discípulos, Jesus não lida assim. Com os seus discípulos, com aqueles que estão com seus corações dispostos a segui-lo, Jesus é amigável, Jesus é cuidadoso, Jesus olha para o perigo da hipocrisia no meio dos seus discípulos e diz para eles, tome cuidado. Ele não olha para os discípulos e fala para eles assim, vocês também, vocês são hipócritas. Não, ele não os condena, ele não confronta, ele dá uma palavra de alerta, de cuidado. Tomem cuidado, mais do que qualquer outra coisa, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja que Jesus não está apenas ele não apenas condena a hipocrisia, ele também lida conosco, com os seus discípulos e discípulas, lida para gerar cuidado, para que nós não caiamos nesse mal, ou não sejamos afetados por esse mal que é tão contagiante. Jesus usa aqui a expressão, o fermento dos fariseus. O fermento é aquela quantidade pequena, aquela substância pequena que uma dona de casa põe em uma massa e ele contagia toda a massa. A hipocrisia é assim também. Ela pode ser uma prática que começa apenas em uma pessoa no ciclo de amizades e de repente várias outras estão sendo também hipócritas. Jesus reconhece que a hipocrisia ela é um mal que contagia, e é um mal que contagia até mesmo o ciclo dos seus discípulos, até mesmo aqueles que disseram que um dia vão seguir Jesus. E a pergunta que eu faço para você nesta hora é, será que o hipócrita, ele tem consciência de que ele é hipócrita? Será que um fariseu, Jesus fala, né? Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Será que um fariseu, ao acordar pela manhã, será que ele dizia assim, hoje eu vou ser o hipócrita mais intenso que eu puder ser. Hoje eu vou disfarçar, eu vou parecer que sou uma coisa, mas de fato não serei. Será que uma pessoa acorda pela manhã? Será que uma pessoa que é hipócrita acorda pela manhã disposta a ser hipócrita, disposta a se esmeirar para ser o melhor hipócrita que puder? Será que isso acontece? Eu acredito que não. Eu acredito que muitas pessoas que acabam guardando em suas mentes e corações, ou na sua prática cotidiana, hipocrisia, elas muitas vezes não têm nem consciência disso. O hábito já passa despercebido. Eu acho que ninguém se esforça para ser hipócrita. Na verdade, eu penso que muitas pessoas que são hipócritas, elas o são sem mesmo saber que são hipócritas. Elas agem com hipocrisia sem nem estar percebendo. É por isso que Jesus diz, mais do que qualquer outra coisa, tome cuidado com a hipocrisia. Ele diz isso para mim e para você. Sim, talvez eu e você estejamos sendo hipócritas em alguns momentos, em relação a alguns assuntos, sem nem mesmo percebermos. Por isso eu queria pensar com você em algumas características dos hipócritas. Ora, a primeira característica do hipócrita é não ter coerência entre o que diz e o que faz.
Aliás, essa é uma definição básica da hipocrisia. Diz uma coisa, faz outra. Então, o hipócrita é aquela pessoa que diz ser uma coisa, mas na prática faz outra. Diz ser honesto, mas na prática não devolve o troco correto, ou fica com o troco devolvido a mais. É o hipócrita. Ele diz que é, mas não faz. Uma outra característica comum daqueles que são hipócritas é que eles acreditam que as regras só se aplicam aos outros, a eles mesmos não. Vai prestando atenção aí. Vai se perguntando se em algum momento na sua vida você percebe que você acredita que regras só valem para os outros. Você está acima delas. Não. Essa é uma característica de alguém que é hipócrita. A pessoa não precisa ter todas as características de um hipócrita para ser um hipócrita. Uma outra característica de uma pessoa que tem hipocrisia, e aqui nós estamos pensando que a hipocrisia não é algo que nós nos esforçamos para ser ou para ter. A hipocrisia é algo que às vezes vai contagiando a gente ou contaminando a gente sem nem nós mesmos percebermos. Por isso pergunte-se se você tem sido hipócrita. Pergunte, pede para o Senhor sondar o seu coração e mostrar se você tem sido hipócrita. Uma terceira característica de alguém que é hipócrita é que normalmente o hipócrita terceiriza a culpa dos seus erros. Quando alguém acusa um hipócrita de algum erro, ela aponta uma outra pessoa como culpado. Ah, mas é porque o fulano fez isso. Ah, mas é porque a minha mãe. Ah, mas é porque o meu pastor. Ah, mas é porque... O hipócrita, normalmente, ele terceiriza a culpa pelos seus erros. E ligado a essa terceira característica, tem uma quarta característica que também está presente nos hipócritas, é que eles não admitem que apontem os seus erros. Eles ficam irritados, porque na verdade o hipócrita ele tem um ar de superioridade. Então quando alguém diz assim, você faz isso, você está fazendo isso, você está errando, ele se sente irritado, ele se sente irado, ele não gosta. Se alguém acusa, ele procura dar um jeito de inverter e jogar a culpa no outro. Ele não admite que aponte os seus erros. Uma quinta característica de alguém que é hipócrita ou que tem hipocrisia na sua vida é que ele tem desculpa para tudo. Uma vez que ele não admite que aponte seus erros, ele também tem desculpa para tudo. Para fugir da responsabilidade por suas ações, os hipócritas têm sempre uma desculpa para tudo. Muitas dessas desculpas são descabidas, mas eles falam com tanta certeza que algumas pessoas acabam acreditando. Isso é uma desculpa sem pé sem cabeça, mas é falado com convicção. É assim, essa é uma característica do hipócrita. Uma outra característica que está presente na pessoa que tem hipocrisia é que ela não sente culpa quando age com hipocrisia. Ela sabe que ela está falando algo, está dizendo que algo é certo, sem na verdade ele praticar, sem praticar, sem viver aquilo. E ele não sente culpa, essa pessoa não sente culpa por estar sendo incoerente. Ele fala assim, olha, é errado mentir, mas ele acabou de mentir ali atrás. E ele não sente culpa por acusar o outro, por pregar, por dizer que é errado, sendo que ele mesmo faz. Ele não sente culpa por agir como uma pessoa hipócrita. Uma outra característica de alguém que é hipócrita é que ele não tem empatia. O hipócrita, ele vê alguém sofrendo por alguma coisa que ele mesmo também faz,
Vamos pensar assim um exemplo. O hipócrita vê alguém que está sendo multado porque atravessou um sinal vermelho. Ele não sente empatia por aquela pessoa, ainda que ele mesmo muitas vezes atravesse o sinal vermelho, mas até agora não foi pego, ou não foi pego dessa vez, ou da última vez que atravessou. Quando ele vê alguém, ele não sente empatia, ele não sente pena, ele não fala assim, puxa vida, podia ser eu no lugar dele. Ele não tem esse pensamento, ele não tem esse sentimento, ele não se coloca no lugar do outro. Ele não se coloca no lugar de alguém que está sofrendo porque cometeu algum erro, seja na área moral, seja na área social. Ele não se coloca no lugar do outro. Ele não sente a dor que o outro está sentindo. Ele só acusa. Mas não pode fazer assim. É um absurdo alguém fazer uma coisa dessa. Na verdade, ele também faz, muitas vezes. Mas ele não se coloca no lugar daquele que errou naquele momento, daquele que pisou na bola naquele momento. Essa é uma característica muito presente na vida de uma pessoa que é hipócrita. E uma última característica muito comum, está sempre presente na vida de alguém que é hipócrita, é que ele não se contenta em ficar calado. Não se contenta com o silêncio quando ele vê uma coisa errada. Nós vemos isso na Bíblia, né? Os fariseus, os escribas, estão sempre criticando Jesus. Mas por que o Senhor cura no sábado? Mas por que os seus discípulos estão trabalhando no sábado, estão colhendo espigas no sábado? Mas por que está deixando alguém fazer um trabalho no sábado? Mas por que você está comendo sem lavar as mãos? Sem fazer o ritual, a cerimônia de lavagem que é necessária na nossa lei? Eles estão sempre apontando o erro. Eles estão sempre dizendo que está errado. Eles não conseguem ficar em silêncio quando vê alguém errando. Ainda que o erro do outro seja um erro que ele também comete. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos romanos, né? Quem é você que condena o outro, sendo que você mesmo faz o seu erro? Então, a hipocrisia é uma prática que de tão comum, ela vai nos contagiando sem nós percebermos. Por isso eu queria que você se perguntasse, alguma dessas características de uma pessoa hipócrita estão presentes na minha vida? Alguma das características de uma pessoa hipócrita está presente na sua vida? Você tem sido incoerente entre o que você fala e o que você faz? Você acredita que as regras só se aplicam às outras pessoas e não a você? Você, quando faz alguma coisa errada, logo põe a culpa no outro, ao invés de assumir a responsabilidade? Como é que você se sente quando alguém aponta um erro seu? Você reconhece que você pode estar errado? Ou você fica irritado quando alguém aponta um erro seu? Você sempre tem uma desculpa pronta para alguma coisa errada que você fez? Eu fiz isso, mas é por causa de... Você sempre tem uma desculpa pronta? Você não se sente, não sente culpa por agir, às vezes, de maneira incompatível com aquilo que você diz? Você se compadece daquelas pessoas que estão cometendo erros? Você é empático? Você tem a capacidade de se colocar no lugar delas? Ou você está sempre pronto para julgar? Você consegue ficar calado quando você vê alguém errando? Quando você vê alguém pisando na bola? Você consegue ficar calado de boa? Você se contenta com o silêncio? Ou você sempre tem vontade de acusar, de falar, de apontar, ainda que não seja para o outro, mas para o vizinho? Olha lá, olha o que foi fulano, olha o que fez fulano. Essas são algumas características de uma pessoa hipócrita. A hipocrisia é o mal que vai contagiando. E ele vai contagiando a gente sem percebermos. Como nós falamos no começo da live. Ninguém acorda de manhã e toma uma decisão de ser o melhor hipócrita que puder ser naquele dia. Nós não percebemos. E esse mal da hipocrisia
vai nos contagiando sem percebermos, e então nós acabamos agindo de maneira assim. Para os seus discípulos, Jesus diz: mais do que qualquer outra coisa, tomem cuidado com a hipocrisia, com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Para os fariseus, para os escribas, Jesus os condena, os confronta duramente. Ai de vós, hipócritas! Ele fala várias vezes. Eu convido você a ouvir essa advertência importante de Jesus. Mais do que qualquer outra coisa, tome cuidado com o fermento. Cuide, olhe para você mesmo. E cuidado com este mal contagiante, que é a hipocrisia. Eu queria orar com você nesta hora. E queria sugerir a você que fizesse esta oração que nós cantamos no começo da live. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração que é único naquilo que fala e naquilo que faz. Não um coração dividido. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos, ó Deus, que o mundo em que vivemos, ele é cheio de pecado. E o mal da hipocrisia está tão presente que é muito possível que nós sejamos contagiados ou contaminados com este mal, sem nem mesmo percebermos. Por isso rogamos, ó Deus, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho da justiça. Dá-nos um coração puro, um coração íntegro na Tua presença. Dá-nos graça para percebermos no nosso dia a dia, na nossa prática, os sinais que mostram que há hipocrisia em nós. E assim que percebermos, gera em nós o arrependimento necessário e a transformação necessária para sermos pessoas autênticas, que vivem na Tua presença com sinceridade e verdade. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e um sono reparador de forças. Quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Coração e renova o Espírito e na palavra. Não retires de nós o Teu Espírito. É continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil,
mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.